Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui já ao vivo, iniciando a nossa live de hoje, esperando que as pessoas cheguem para a gente poder conversar, para a gente poder discutir sobre a questão LGBT e questões de raça e etnia também, que é uma pauta urgente para nós estarmos traçando e levando para o máximo de pessoas que a gente consiga, a fim de que essa discussão possa se efetivar no dia a dia, para que nós não precisemos a todo instante termos que voltar nas pautas que deveríamos ter avançado, mas que infelizmente faz parte da estrutura da nossa sociedade que precisam ser vencidas e de uma vez por todas. Então hoje eu sou a Bruna Benevides, arroba Bruna Benevidex. Estou a pedido da nossa presidenta Simila Ha, que está em um outro compromisso, substituindo-a com muita honra, é um prazer para mim. E dizer que a BGLT é uma instituição que já atua no Brasil há mais de 25 anos e que nós estamos com esse projeto de diálogos LGBTI a fim de proporcionar discussões sobre diversos temas. Hoje nós iremos fazer uma conversa com a Valéria Barcelos. Ela é cantora, atriz, DJ, performer. Ela mesma diz que é aspirante a fotógrafa e artista plástica. Ela é ativista e militante também. É uma mulher transexual negra do sul do país, de Porto Alegre, e vai ser um prazer enorme fazermos este diálogo com ela. Eu só estou aguardando que ela entre e enquanto isso, vou fazer esse resgate rápido sobre a ABGLT, é a instituição, uma das instituições que foi autora do processo que culminou na decisão do STF que reconheceu a LGBTfobia como uma expressão de racismo. Então, nós somos uma instituição de luta pelos direitos da população LGBT, estamos há algum tempo nos organizando no país com diversas instituições afiliadas e a gente precisa cada vez mais estar discutindo e fazendo esse tipo de diálogo para fora da nossa bolha. Apesar de que estamos na nossa bolha nesse momento, é importante que as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, também possam minimamente participar desse debate para que conheçam sobre o que estamos conversando, sobre o que estamos discutindo, visto que em muitas instâncias institucionais, especialmente, seremos nós que estaremos representando essa parcela da população. Então é muito importante a gente estar ouvindo, participando, discutindo, discordando do que está sendo apresentado também, para que a gente possa avançar na ideia de nossas pautas, para que a gente possa estar sempre fazendo um enfrentamento contra todas as formas de violência e discriminação por LGBTfobia ou por racismo também. Eu não sei se a Valéria já entrou, eu acho que não. Enquanto isso, eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui. Paulo Mariante, a ONG CASV de Piracicaba, todo mundo online. Quem quiser já pode ir deixando, por favor, a cidade de onde está falando, para a gente, no decorrer da nossa live, poder dar uma saudação. E sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. O Mariante é da Identidade, Grupo de Luta pela Diversidade Sexual de Campinas. E a gente está nessa live. Eu fiz um roteirinho, né, enquanto a Valéria acabou de entrar, deixa eu acenar para ela bem bonita e convidá-la. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Só um minuto que eu virei a minha câmera sem querer. A pessoa que não tem intimidade. Deixa eu, Valéria. Eu clico na minha tela e a minha volta. Valéria, você consegue me enviar o convite? Eu não estou. Eu não queria pegar meu telefone na mão. Porque eu fiz uma gambiarra, gente, que vocês não têm noção, para eu poder. Ai, eu queria convidar a Valéria, me ajuda. Da outra vez funcionou. Ó, achei. Achei.
Cadê? Oi, Valéria, você tá. Me manda uma mensagem aqui, por favor, para eu te adicionar. Calma, gente, só um minuto que vai dar tudo certo. Ao vivo, sabe como é que as coisas funcionam. Tô com a minha cara colada na tela, vocês estão vendo minha espinha aqui. Acho que já virou de estimação. Valéria, eu tô aqui com todas as pessoas que estão online para eu poder conversar, mas eu não tô conseguindo adicionar a Valéria. Eu viro a minha câmera. Valéria, socorro. Se você estiver me ouvindo, eu preciso te adicionar para a gente dar continuidade à nossa conversa. Eu estou com alguma dificuldade técnica. Se alguém ajudar, manda uma mensagem, por favor, que a pessoa está aqui tentando. Juro de coração para vocês que essa live vai ser imperdível, maravilhosa. Só preciso conseguir adicionar a Valéria. Deixa eu ver, ela está aqui. Bem, gente, enquanto a gente resolve essa questão, eu vou ver quem mais está aqui para a gente falar. Anselmo Figueiredo, presidente do Conselho Municipal LGBT de Piracicaba, está online com a gente. LGBTs de Betim, Micael de Guaiúba, Ceará, Associação pela Livre Orientação Sexual de Guaiúba, maravilhosa instituição. A Mara Moira está aqui com a gente. Ravalana de Catanhede, Maranhão. Eu acho que é Heavily Ravalana. É isso mesmo, falei certo o nome dela. Gente, estamos com... pela Ordem Advogado também entrou. E a gente tá vendo as pessoas. Leões do Norte, LGBTs de Betim. Eu tô vendo algumas pessoas que estão online. Deixa eu agora sim conseguir. Valéria Barcelos, por favor, querida, deixa eu tentar. Valéria, se você estiver ouvindo, estiver assistindo, me dá um alô aqui, só para confirmar se você está ligada na live, porque eu não estou conseguindo te identificar aqui. Nas minhas opções para acrescentar, aparece que todo mundo que está online, mas eu não te acho para poder te adicionar. Você pode fazer esse favor, se estiver me ouvindo? Não sei se tem algum problema técnico para além do que eu estou tentando aqui. ONG Liberdade LGBT de Catanhede, Maranhão. Isso. Pessoal chegando. Luiz Stern também está online. Obrigada pela Ordem Advogados. A gente tá... Eu fiz uma maquiagem bem na linha desse desafio que tá rolando na internet, né? De a gente estar em casa e depois botar uma roupa bem bonita, arrumadinha. Fiz também, né? Porque não é todo dia que a gente tá para se arrumar no isolamento, né? Pois é, Figueiredo, obrigada. Talvez ela esteja com a internet caindo. Eu não consegui vê-la ou adicioná-la. Eu tô aguardando se ela me dá algum sinal. Jequié na Bahia presente, Joaquim Figueiredo. E a gente tá aqui para iniciar esse diálogo com a Valéria, que eu ainda não consigo ver na lista de pessoas que eu possa adicionar. Todo mundo que tá aqui aparece. Agora sim, Valéria.
Bem, já consegui adicioná-la e eu vou, então, vamos começar de novo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é Bruna Benevides e nós duas de turbante. É. E eu tô aqui em pedido da Simi Lahar, minha querida presidenta da BGLT, que hoje teve outro compromisso, mas o show não pode parar e a luta é de todas e todos nós, então ela pediu que eu E é estivesse todo aqui dia. todo dia, toda hora. E é um prazer para mim, principalmente neste dia, né? Porque eu vou estar conversando com a Valéria Barcelos, que eu tive o prazer de conhecer como Valéria Houston, como grande parte do Brasil, tantas aparições e expressões maravilhosas da sua arte. Ela é cantora, atriz, DJ, performer, aspirante a fotógrafa e artista plástica, ativista e milituda, como ela mandou pra gente nos créditos. Valéria, é um prazer falar contigo. Prazer nos Tudo bom? encontrarmos. Tudo bom? Eu devo estar tô com a imagem travada aí ou tá tudo bem? Pra mim tá parecendo tranquilo. Não sei Para pro mim eu restante não do tô aparecendo, pessoal. mas se vocês estão vendo, isso é que é importante. Sim. Então eu queria que Tudo você se ótimo, tudo apresentasse ótimo. rapidamente, né, para todo mundo se situar. Sei que a maioria das pessoas deve te conhecer, mas é bom porque a gente já inicia aí com você se apresentando, por favor. Que bom, já fez uma apresentação bem sucinta e bem direta. Né? Mas é isso, eu sou uma trabalhadora das artes e tentando levar a minha arte junto a isso, com aquela mensagem subliminar que as pessoas entendem de uma outra maneira, né? Eu falo que a panfletagem é importante, é necessária, é pontual em alguns aspectos, mas a gente precisa usar de outros artifícios para que as pessoas nos entendam e nos ouçam. E não há coisa melhor do que estar no palco ou estar fazendo artevistando assim Sim. esse discurso para que chegue nos ouvidos, nos olhos e nas mentes e nos corações das pessoas de uma outra maneira mais delicada, né? Não, sem dúvidas, é muitíssimo importante. Eu já queria, então, abrir, Valéria, falando disso. Você é uma artista, você é uma cantora, você é uma pessoa que está em diversas frentes dentro da arte. E recentemente a gente conversava por mensagens privadas e pessoais sobre a dificuldade que nós temos de alcançar outros artistas. Então a gente está vendo aí um movimento muito grande de artistas que estão fazendo lives, show e etc. para arrecadar e a gente tem uma dificuldade de trazer a mesma expressão para os artistas LGBT, fazer com que a gente alcance eles, e especialmente as artistas LGBT negras, né? E aí eu queria, de cara, já te perguntar quais são as estratégias que a gente pode pensar para fortalecer cada vez mais as suas lives, que não sejam mais 600, como você falou, mas que sejam milhares, porque você precisa e nós precisamos também, tenho muito orgulho. Quais estratégias você acha que a gente precisa assim pensar para este momento que a gente está vivendo, para fortalecer a luta das ações que temos feito? Fazer, não tem outra maneira. Não há outra maneira a não ser fazer. O movimento LGBT ainda tem muitas dissidências e talvez isso venha se refletir agora nesse momento. Isso é muito visível nesse momento. Sim. As dissidências. É engraçado falar isso, porque todos temos um mesmo objetivo, né? Uma mesma maneira de pensar, um mesmo objetivo em fazer, mas várias maneiras de pensar. E essas várias maneiras de pensar às vezes acabam nos atrapalhando, mas a gente tem que fazer em algum momento, porque ninguém vai fazer pela gente. É a gente que tem que fazer, não adianta. É... Se pensar, eu estava vendo a live da Marília Mendonça e falando que milhões de pessoas acessando, e aí eu fui lá e dei uma reclamadinha leve, dizendo que na minha tinha 600, mas é um pico muito bom, 600 pessoas é ótimo. Sim, Para mim é muito bom, né? É... se pensar isso como uma estratégia de difusão do trabalho, mas a se pensar isso em como uma maneira de sobrevivência mesmo, porque muitas de nós aí tá fazendo isso para ajudar outras pessoas, né? sim, sem dúvida. É complicado a gente poder ver e não ver quem está no mainstream fazendo a mesma coisa. Cada um, claro, tem a sua maneira de pensar, cada um, claro, tem a sua maneira de expressar a sua própria arte, de expressar a sua solidariedade. A gente não sabe o que as pessoas fazem nos bastidores, entre aspas, para ajudar essas pessoas, né? O caso é que quando a gente tenta fazer, e a gente está aqui tentando, e a dica que a única coisa que eu posso te dizer, Bruna, é tentemos, Sim. façamos, porque não tem outra coisa para te dizer. A única coisa que eu posso dizer com relação a isso é que a gente vai continuar fazendo, porque não tem outra maneira de se falar e de fazer.
E que sempre foi assim, né? Eu tava falando esses Exatamente. Na dias. verdade, o que que a gente pensa, Bruna? Que é um reflexo daquilo que a gente já vem passando antes, né? E eu acho que é uma. Agora, esse momento pandêmico e endêmico das coisas, e que se reflete no nosso trabalho enquanto artistas LGBTQIA+, e em especial em pessoas trans pretas, a gente tem que pensar exatamente isso. Não está diferente do que era antes, né? E se antes você não via tanto, hoje tu estás vendo com muita exatidão, assim, tá na tua Sim, cara, tá sem batendo dúvida. na tua porta, o carteiro tá trazendo para ti aqui todos os dias, né? Uma conta, alguma coisa, e tu não tem como pagar, porque, né, não tem como trabalhar. É isso na verdade, esse reflexo que a gente está tendo agora é um choque de realidade muito grande. Daquilo que a gente falava antes e expressava antes de dizer, nossa, nos prestigia enquanto artistas LGBT, enquanto pessoas trans, enquanto o MPB trans, que é esse movimento que o Jean Willis tão bem nomeou, né, e nos colocou lá em alguns anos atrás. E ele precisa desse respaldo, ele precisa dessa força. Vamos colaborar com as manas, vamos fazer alguma coisa? Está se refletindo agora de maneira muito real. Sim, eu escrevi um texto recente que chama Nova Epidemia, Velhas Mazelas, porque é exatamente isso que a gente está discutindo, né? O racismo estrutural, quem são as pessoas que estão morrendo, né? Eu vi uma entrevista ontem, eu fiquei perplexa, que 1 a cada 3 mortes são pessoas negras, né? Pelo Covid, assim. É muito louco a gente pensar que são pessoas que têm comorbidades e por questões sociais, por falta de acesso à saúde e tudo nesse sentido. A Érica Malunguinho diz uma frase que me chama muito a atenção e eu já usei e vou continuar usando durante muito tempo, que a transfobia, assim como o racismo, é um vício branco e que precisa ser enfrentado pela branquitude. E aí, trazendo para o nosso debate, assim, e aí lembrando muito do episódio de ontem, para quem não sabe, não vai saber, mas como que a gente continua vendo esse racismo que é comportamental, que está naturalizado nas nossas relações e na nossa sociedade, assim como o racismo recreativo? Como que a gente pode traçar estratégia para fortalecer ou para enfrentar de forma com que não estejamos sozinhas? Você gritando, falando, pedindo socorro e a maioria das pessoas silenciando. É complicado falar sobre racismo recreativo e principalmente falar sobre racismo recreativo com esse episódio que as pessoas também não vão saber, mas que a gente sabe, Bruna, porque fica sempre pontuado, isso é uma coisa que eu discuto muito com meu namorado, que quando uma mulher, né, uma mulher não trans ou uma mulher trans, mas que essa mulher é preta, e ela faz esse tipo de apontamento, ela é sempre lida como uma mulher histérica. Ela não Sim. pode falar sobre isso. Quando ela fala sobre isso, ela é vista como uma mulher louca, histérica e reclamona. Ela tá reclamando de uma coisa que não existe. Tá vendo chifre em cabeça de cavalo. Que são as ferramentas do patriarcado, né? Exatamente. E quando a gente fica falando em racismo recreativo, e é muito bom a gente pontuar que o papel da pessoa preta na sociedade, enquanto aceitação, é sempre colocado nesse lugar. Quer dizer, uma pessoa preta é aceita porque ela é cantora, uma pessoa preta é aceita porque ela é atriz, uma pessoa preta é aceita porque ela é do ramo do divertimento. Quer dizer, nos coloca num lugar de distração ou de bobo da corte. Não estou aqui desmerecendo a minha própria profissão, não é isso. Quero que as pessoas entendam por esse recorte do pão e do circo. E quando a gente percebe isso, nós, porque é o que a gente chama aqui o meu namorado aqui na minha casa, que é um homem negro também, de afro-surto, que é quando a gente tem esse surto e se percebe nessa loucura, eu falo, meu Deus, a que ponto a gente chegou e eu não tinha percebido, porque a gente também não se percebe. Sim, sim. Porque a gente vive numa rodeado, e a gente vive rodeada da branquitude, assim. Né? Tudo é feito para a pessoa branca, não é feito para a pessoa. Tudo que é tocante à pessoa preta é inclusivo, é inclusão. Vamos colocar essa pessoa aqui, né? E quando a gente vê episódios como, enfim, quando a gente vê episódios de racismo recreativo e a gente tenta explicar, enquanto uma mulher negra, dizendo: olha, eu, enquanto uma mulher preta, me sinto ofendida por isso. A leitura da mulher louca e histérica vem diretamente assim com a gente. A gente ainda caminha a passo de formiga e sem vontade para algo que eu digo que é esse afrosurto geral. Ainda vai ter que ter muita discussão e muita escuta. Sim. A branquitude precisa nos escutar.
uma coisa que eu digo muito pontual. Eu não aguento mais gente desconstruída. Chega pra mim. Gente desconstruída pra mim já deu. Assim, eu quero construir alguma coisa com essas pessoas desconstruídas. Assim. A tua Sim, desconstrução sim, não me adianta. É como quando a sim. gente fala, Bruna, em pessoas que admitem que têm privilégios. Assim, ó, meu Edipo, essa pessoa que admite que tem privilégio, sabe? Né? É Não tipo, adianta ok. você admitir que tem privilégio e não entender o porquê que a outra pessoa não tem. Sim, Entendeu? Não, assim, a tua admissão de privilégio, beleza, ótimo, muito legal. Mas o ponto principal de tudo isso é perceber, entender, trabalhar para que, e principalmente entender que essa pessoa precisa de ser, quando ela fala, precisa ser ouvida, do porquê que ela não tem esse mesmo privilégio, né? O porquê que eu sim, não tenho? O porquê que sim. eu não tenho o mesmo privilégio de uma mulher branca nas artes, por exemplo? Por que que as artes... por que que a arte é completamente embranquecida? Por que que as grandes galerias de arte não compram arte contemporânea de uma mulher preta? Por que que de um homem negro? Por que que o mainstream, né, é feito de pessoas brancas, mesmo no nosso meio LGBT, em especial na UMPB trans? O porquê que o RuPaul's Drag Race, por exemplo, tem uma infinidade de drags brancas que ganham e que têm a sua projeção e as pretas ficam sempre em segundo plano. Quer dizer, é uma estrutura muito bem feita, muito bem esquematizada. E que só vai ser resolvida com a escuta, mas as pessoas fazem questão absoluta de nos acusar ao invés de nos ouvir. Sempre tem um, ah, não, mas, quer dizer, eu tenho culpa. E a culpa é sempre da pessoa preta, né? A culpa é Sim, minha. sim, que não tem Eu paciência. não tenho paciência, não estou entendendo nada e tu não quer me explicar. Meu Deus do céu. Sim. E é um processo assim, você falou sobre três coisas assim, que eu anotei que são importantíssimas. Primeiro, as pessoas têm uma tendência de admirar, compartilhar, bater palma e achar lindo as atrizes que estão no mainstream, que são negros, que estão em destaque, né? Uma das atrizes de Pose recentemente postou: se eu não fosse uma atriz, vocês iriam me admirar, me seguir, me aplaudir da mesma forma? Então não me admirem por eu ser uma atriz, não me admirem por eu ser uma mulher preta, me admirem por eu ser quem eu sou. E estar nesse lugar Exato. hoje é que me faz com que vocês me aplaudam. Olhem para as mulheres trans negras que estão no dia a dia perto de você, que você passa por elas e as ignora. Você falou sobre as atrizes trans. A inclusão, então, eu odeio essa palavra. Assim, eu acho que a Essa inclusão, também. ela dá conta de algo que é pensado para a branquitude. Não, tá aqui, eu incluí, eu tenho a pessoa trans aqui, eu tenho a pessoa negra aqui, e só. E ela vai continuar sob o meu No controle, mesmo ela não lugar de vai inclusão. conseguir Bruno, ascender. é exatamente quando a gente fala, por exemplo, em caridade, em bondade. A bondade ela não tem exposição, ela não pode ser exposta, né, para Sim, começo de conversa. sim, sim, sim. As pessoas insistem em não dar bola para grandes. E isso é uma coisa quase que subliminar, assim. Não dar bola para políticas públicas de pessoas que vivem na rua ou de pessoas LGBT, em especial pessoas trans, que é como meu namorado fala, assim, as pessoas trans estão ali na ponta, recebendo soco na ponta, né? Porque não adianta, as mulheres trans estão na ponta disso. E assim, não é querer me colocar enquanto vítima, é a realidade, sabe? A gente que sai na rua, a mulher trans que sai na rua sabe o que ela faz. Quando a gente fala em tudo isso e fica pensando em toda essa loucura de estar na ponta e de apanhar, a gente fica pensando no aspecto de que tudo isso que acontece, e o termo inclusão é perfeito nisso, né? É porque é muito bom para que essas pessoas sejam vistas como pessoas boas, de que nós continuemos essa situação, né? Sim, sim. Como que eu vou ser tida como uma pessoa que ajuda pessoas carentes se não tem pessoa carente na rua para eu ajudar? Quer dizer, esse ciclo que é um vício que continua se alimentando, se alimenta também desse tipo de solidariedade, que é confusa, que é maldosa, que é cruel. Quer dizer, eu não. Ah, como que eu vou. Eu ajudei o fulano que estava na rua, né? Eu dei comida para a pessoa que estava na rua, mas por que eu não ajudo o movimento LGBT a criar uma política pública para que isso se resolva? Sim. Porque, de uma certa forma, eu vou estar cortando aquilo que me enaltece, né? Sim, é Isso porque me também bloqueia. fica, muitas vezes, fica parecendo que as pessoas só se preocupam em enfrentar as consequências e não as causas. Então, distribuir comida mata a fome daquela pessoa. Mas o problema que é estrutural,
que causa a fome, os processos de vulnerabilização e precarização daquelas vidas não são enfrentados. Porque aí já Nunca. é, né? Não vão ser, porque faz parte da estrutura mesmo. E essa estrutura que é neoliberal, que é cristã, que é branca, que é fundamentalista. Então a gente fica vendo que são forças que se retroalimentam, né? Então o Hum. neoliberalismo se alimenta, aí vem o capitalismo, vem o racismo, vem. E aí essas formam exatamente a cúpula que está hoje no poder do Brasil. E é uma onda que está acontecendo através do mundo. Eu falava da inclusão porque todo mundo aí, em um momento, todo mundo acordou. Ah, ok, a inclusão não dá mais conta. Vamos pensar na permanência. Não é só permanência. Eu tenho dito, tenho chamado de possibilidade de existência integral daquela pessoa no espaço. E aí é o respeito à sua identidade de gênero, respeito à sua questão étnico-racial, respeito principalmente no transcurso do dia a dia, para que outras pessoas se sintam incomodadas com a tua presença e entendam os processos de transfobia, de racismo que elas nos impõem, né? Então é muito preocupante essa naturalização do racismo como algo que está posto e que não pode ser denunciado ou apontado, porque aí entra nesse processo de que nós somos as intransigentes, nós somos as pessoas que não têm paciência, nós queremos exigir algo e As precisamos ter histéricas. paciência, as histéricas principalmente, né? Então eu fico preocupada, por exemplo, eu vi aqui algum comentário, o movimento LGBT, gente, o movimento LGBT é um movimento de pessoas que estão na mesma sociedade, então, portanto, vamos reproduzir todos os mesmos processos. Não adianta a gente achar que o movimento LGBT é um fantástico mundo de Bambu Luar. Quem não pegou a referência, depois pesquisa. A gente tem que entender que dentro, inclusive, tem os nossos enfrentamentos. E como que a gente pode, trazendo para o movimento LGBT, especialmente, trazer ao entendimento de que são as pessoas negras que não estão conseguindo estar nos cargos de decisão política, que não estão conseguindo ocupar os espaços de participação social, que não estão à frente, muitas vezes, das instituições. Como que a gente faz exatamente se não dando a mão umas às outras? Exatamente. Eu tô vendo aqui também muitas perguntas, nos perguntando assim, Sim, como que a gente vê o trabalho da fulana, como que a gente vê o trabalho da ciclana? Eu acho maravilhoso. Eu sim, penso sim. muito que muitas dessas pessoas chegaram, e agora vou citar nomes, eu não gosto de citar nomes, eu vou citar o nome da Paula, por exemplo, chegou em lugares muito longínquos que eu, por exemplo, não cheguei ainda com 40, com 30 anos de carreira. Acho incrível e acho maravilhoso. É, Mas não é isso que é importante, meus caros ouvintes. A importância do trabalho dessas pessoas não é importante, assim, nesse sentido. O importante é como vocês, aí, enquanto consumidores desse trabalho, coloquem essas pessoas no lugar que a gente. Olha, eu acho que travou a internet da Valéria. Eu acho que travou. Então, gente, assim, enquanto a Valéria volta e ela conseguindo voltar, eu vou dizer para ela que travou exatamente que a gente tem essa preocupação de fazer essa discussão dentro do movimento LGBT, parte da sociedade. Então nós precisamos, a Valéria caiu, nós precisamos trazer o debate da discussão sobre o racismo para dentro do movimento LGBT. E é óbvio que isso, de forma alguma, vai hierarquizar nossas pautas. É muito importante a gente estar atento para as pessoas não acharem, por exemplo, ou caírem, né, na armadilha de que um lado da esquerda diz que se hoje a gente está vivendo esse momento político que estamos, é por conta das pautas identitárias. Gente, por favor, né? Eu acho que isso é algo que a gente nem deveria estar discutindo. Eu estou vendo se a Valéria tá aqui para poder adicioná-la, tá? E a gente precisa entender de que a luta do movimento LGBT, mas especialmente focado no recorte racial, é para o fortalecimento das pessoas que estão tendo um processo maior de vulnerabilização. E isso não quer dizer que a gente vai hierarquizar essas opressões. Opressões não se hierarquiza. Aliás, nem deveria ser uma discussão se ela é ou não importante. Na verdade, todas as opressões devem ser enfrentadas da mesma maneira, com a atenção especial a recorte de classe, de raça e de gênero, porque são as pessoas que estão na ponta realmente sendo violentadas, sendo assassinadas, sendo agredidas, sendo inclusive silenciadas dentro desses espaços. Eu já mandei o convite para a Valéria, eu vou enviar novamente. Aqui, cancelar. Acho que deve estar. Já mandei o convite para a Valéria.
Opa, conectando. Ela Pronto. vai entrar. Pronto, Ê! voltou. Você falava das pessoas e aí você citou a Pablo. Isso. E aí o que eu tô falando. Tá me ouvindo direitinho, Bruna? Sim, sim. O que eu tô falando é o que. Na verdade, as pessoas precisam pensar o que nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, o que nós, enquanto pessoas que querem ver essa representação, o que nós estamos fazendo para isso? É preciso que a gente se una em força real, assim, né? Sim. É preciso que a gente enche o saco mesmo para que toque na rádio, é preciso que a gente enche o saco mesmo que apareça na TV, porque é assim que as coisas vão mudar, para que isso vire uma coisa... Porque é tão engraçado e curioso, e eu me lembro sempre de Elisa Lucinda conversando comigo, dizendo o seguinte, que ela foi fazer uma novela, e nessa novela, na hora que ela foi gravar, tá, vamos gravar com o elenco negro aqui. E, e aí o resto do elenco, ela perguntou, opa, só um pouquinho, o resto do elenco é elenco branco? Como que funciona? Não, o resto... Aí o cara ficou sem jeito, porque o resto do elenco era elenco. Quer dizer, já de uma certa forma já desmereceu todo o trabalho artístico daquela parte do elenco que era negro. E é isso que acaba acontecendo com alguns artistas LGBT. Quer dizer, a gente acaba focando em algo que quer, e aí coloca essas pessoas no mainstream, mas não nos dá respaldo, não nos dá uma cama boa para que elas fiquem ali e possam nos representar de maneira digna. Muitos artistas. Olha, desde que eu comecei o meu trabalho enquanto cantora aqui em Porto Alegre, em 2005, eu via pouquíssimas artistas trans mesmo, assim. Eu era praticamente a única viajando pelo Brasil inteiro. Com o tempo, eu percebi que muitas resolveram se aparecer do nada, e achei incrível, quer dizer, me senti de uma certa forma, uma representante, Pioneira. uma pioneira. Pioneira deixa a gente numa situação de tão velha, né, Bruna? Ah, imagina. Mas e percebi que, embora tivesse essa certa ascensão, eu nunca tive essa projeção do público que me elegeu. Quer dizer, é isso que falta, sabe? Sim, sim. Uma força conjunta para que essas pessoas sejam ainda mais vistas. Ainda Sim. falta muito disso. As pessoas... Acaba que os LGBTs endeusam as pessoas erradas no ramo artístico. Sim, total. Cada um tem o seu gosto, enfim, né? Como diz aquele ditado que gosto e cada um tem o seu, mas é preciso muito da força dessa comunidade que não entendeu ainda direito a força que tem, que não entendeu ainda por que a gente está se unindo em comunidade, que não entendeu ainda a gravidade do porquê de estarmos nos unindo nessa comunidade. Ainda falta muito desse entendimento, tem muita coisa dispersa ainda, muita falta de interesse em saber e muito interesse em usufruir do que a gente consegue. Então, falta muito disso ainda, sabe? Essa ascensão de poder olhar para os artistas de maneira correta. Ó, esse sim me representa. Esse sim me representa. Vamos ajudar essa pessoa a botar ela lá no topo. Ainda não tô falando só de mim, tô falando de Sim, claro. Não, e eu acho que também, de certa forma, muitas vezes, é como o capitalismo. Pega uma pessoa preta, filha de catador, que entrou para medicina e chegou, sei lá, a ser juiz, e aí aquela pessoa é o suficiente. E aí ela é usada como exemplo para dar chicotada no restante da população negra, que não chegou lá porque é preguiçosa. Né? Então também acontece isso no meio artístico, de certa forma. Olha, vocês têm essa pessoa aqui, ela não está o suficiente para vocês? É o que eu falei outro dia. Parece que a visibilidade e a representatividade por si só basta. Não basta. Não basta, e nunca vai bastar. Porque eu acho que todas nós temos representatividade, temos visibilidade. Mas é a mesma coisa que nós fazemos, como você falou no início do privilégio. O que nós podemos fazer com essa representatividade, com esse privilégio e com essas articulações para nos colocar em uma luta que é maior, que é coletiva. Porque não adianta eu chegar, ser a travesti mais famosa do Brasil, ter o título de a mais bela, mais não sei o quê, e ó, beijo para vocês, eu saí daí, fiquem aí vocês, sabe? Então eu acho que também é uma troca, né? A gente alavanca essas pessoas, joga lá em cima, mas muitas vezes a gente deixa de cobrar dessas pessoas porque elas se tornam totalmente inacessíveis, elas são blindadas pelo capitalismo, elas são blindadas pela branquitude, e a gente não consegue sentar assim no tete-a-tete e dizer, mana, vem cá, as bichas estão passando fome, as travestis estão hoje, e eu posso dizer, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje, eu não sei nem, acho que dia 11 de abril, a gente está indo para a 4ª semana de pandemia, a maior parte das iniciativas de LGBTs que estão socorrendo outras pessoas LGBTs, especialmente vulnerabilidade, são priorizadas, capitaneadas e estão sendo, assim, majoritariamente sendo feitas, levantadas por travestis.
e mulheres trans. Então, isso é muito sintomático, porque as pessoas lembram da gente na hora da desgraça. Eu É falava sempre esses assim. dias, assim, trazendo a discussão para o feminismo negro, né? É importante as pessoas lembrarem que nós somos LGBTs, mas também somos negras. Então, o movimento negro também é nosso. Porque parece que, com essa segmentação, diz assim, não, o teu lugar não é aqui no movimento negro, é lá, nas LGBTs. E esquecem que nós É. somos pessoas negras, que somos mulheres que fazem parte do feminismo. E aí, trazendo para o feminismo negro, como que a gente pode pensar, Valéria, exatamente de, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho o foco, mas nem tanto, fazer com que mulheres negras não falem da gente apenas para apontar as estatísticas do nosso assassinato. Que elas, de fato, nos deem a mão e façam e conversem nos outros espaços, inclusive do feminismo, mas também com os homens negros, para dizer que é tudo ok a gente se relacionar com mulheres trans e travestis negras, que não há problema nenhum e que aquele homem não vai ter a sua masculinidade frágil violada. Porque também a gente tem essa dificuldade. Eu escrevi uma carta quando a Angela Davis esteve aqui, e eu escrevi uma carta, assim, quem quiser depois pesquisa, é carta para a Angela Davis. E eu falei, Angela, você é maravilhosa, eu te amo, etc. E ela falou das mulheres negras, né, que tiveram aqui uma grande atuação durante a ditadura. Ela enalteceu o nome de pessoas que muitas pessoas que estão aqui não lembravam, né, fingiam que não lembravam, mas ao mesmo tempo eu falei, na carta eu escrevi assim, muito obrigado, todas as pessoas são cisgêneras, ela esporadicamente toca sobre pessoa trans para falar da violência, mas eu falei, você precisa conhecer a potência de mulheres trans negras que estão construindo um movimento, e aí um movimento contra-hegemônico há mais de 30 anos no Brasil, e que hoje culmina nessas ascensões aí meteóricas, mas que de alguma forma acabam se distanciando do que a gente É. pensa, do que a gente quer construir enquanto sociedade, vamos dizer assim. As pessoas. Isso é muito interessante de se ver, Bruna, porque eu cito sempre Margot Tognon, que é uma menina que eu conheci em São Paulo, Sim, maravilhosa. maravilhosa, que ela diz que a gente é como uma cebola, né? Que tem um pensador, que eu não vou saber citar agora, porque eu fiquei tão embasbacada com a Margot que eu esqueci o nome da pessoa. Tem um pensador que nos coloca em ser humano enquanto uma cebola, né? Com muitas camadas. Quer dizer, eu sou uma mulher que veio da periferia, que sou uma mulher trans, que sou uma mulher negra. Eu tenho várias camadas, né? É preciso abonar todas essas camadas. Como bem disse o meu namorado, não existe uma cebola oca, né? Ela tem várias camadas, ela vai se formando até formar esse fruto, essa cebola. Mas parece que muitos movimentos que nos abonam em algumas partes e nos desabonam em outras, nos querem enquanto um fruto oco, que abona só essa camada, né? Que eu só vou falar dessa camada, porque é só essa aqui que me interessa. Eu vou pegar essa camada, vou usar ela aqui e o resto vou descartar, porque não me interessa. Mas antes de qualquer coisa, acredito eu, é uma crença minha, pessoal, que é preciso que esses movimentos nos enxerguem realmente enquanto o que nós somos. Né? As pessoas esquecem completamente isso. Nossa, mas eles são LGBTs e nos colocam todo numa mesma seara, assim, né? No mesmo pote, sacodem ali e seja lá o que, no sorteio, seja lá o que Deus quiser. É preciso que eles nos entendam enquanto mulheres trans. É preciso muito que eles nos entendam enquanto mulheres trans e negras. Sim, é preciso esse entendimento, é preciso essa separação para que depois se junte tudo e se entenda essa pessoa enquanto essas três camadas numa pessoa só. Muitos desses movimentos que a gente acaba sendo excluída e desaponada, esquece essas partes. A primeira coisa que eu acredito que seja muito essencial é que a gente pense no ser humano e pense nessa mulher trans preta com todas essas camadas. Né? Sim, A partir do entendimento de todas essas camadas, da camada da mulher trans, da camada da mulher preta, da camada da mulher periférica, e o porquê que eu estou dizendo, vou te dizer o porquê que eu preciso entender todas essas camadas. Porque são demandas diferentes que formaram essa mulher e fizeram com que ela tivesse uma demanda que talvez esse movimento me abone, talvez não, mas eu preciso me entender, então é por isso esse diálogo de entendimento. Talvez esse outro movimento me abone e talvez eu entenda aqui, e aí eu preciso de tudo isso, né? Mas eu acho que o princípio básico é me entenda enquanto uma mulher trans. Me entenda enquanto uma mulher. Me entenda enquanto uma mulher trans. Me entenda enquanto uma mulher trans e preta. E agora? A gente vai se ajudar onde? Porque acaba sendo uma ajuda mútua. Não sim, pense que eu estou... Não é essa inclusão que tu falou antes, né? Eu não estou sendo incluída aqui. sim. Eu estou te dando... Eu sempre falo isso. Eu estou te dando a chance de você penetrar aqui no meu mundo
tirar uma lição de vida e me entender. E isso não é pedância, não é? São vivências, né? Contra fatos, não argumentos. Sim. Eu quero que você entre aqui no meu mundo, me entenda, pegue o que você precisa para entender pro seu, e depois eu quero entrar no seu e quero pegar as coisas que eu também preciso para entender o meu. E essas coisas que a gente pegou uma de cada uma, a gente vai usar para que outra pessoa se entenda, né? Sim, É, sem é, é dúvida. para isso que servem os movimentos, eu acredito. E é Sim, e para é isso, Pode falar, e é desculpa para te isso que a interromper. gente precisa desse diálogo mais aproximado, assim, sem essa distinção de você não faz parte desse movimento e você não faz parte da minha seara, e a gente não consegue se entender, assim, né? Não há escuta. O princípio básico, né, Bruna? A escuta. Sim, A sim, escuta. eu acho que é sempre isso. Você abriu falando disso, e aí é possibilidade de falar, mas também saber se o que nós estamos falando está sendo ouvido, e não Ouvir. só isso, compreendido ao ponto de Compreendida. incomodar as pessoas para que elas entendam a importância delas nessa luta que é coletiva. Então fica parecendo muito. Eu gosto muito da discussão racial, porque parece quando a gente diz assim, ai, mulheres trans negras ou mulheres negras, parece que a gente está querendo segmentar o movimento, e aí muitas pessoas acham de que a gente não tem que pautar a questão racial porque enfraquece o movimento. Pelo Nossa. contrário, fortalece o movimento, porque nós vamos entender quais são as trajetórias daquelas pessoas e o porquê que elas não chegaram onde a maioria de nós nunca vai chegar. É disso que a gente Exatamente. está falando, Eu né? tenho estudado essa semana que passou um movimento chamado Mulherismo Africana, que, que eu não entendi direito, e depois fiquei pensando, meu Deus, sou abonada, não sou, sou abonada, não sou. Depois, no final das coisas, eu pensei, foda-se, porque eu vou, eu vou fazer a minha parte com aquilo que eu acredito, vou fazer isso que eu tenho feito, né? Vou ali, bebo um pouco daquela água, vejo o que aquela água pode saciar minha sede nessa parte e vou trabalhar com as minhas, né? Vou Sim, tentar trabalhar com as minhas. Tô aqui aberta para outras que não sejam as minhas vir aqui se entender, assim, mas eu claro. quero uma troca. Sim. Eu cansei, Bruna, cansei realmente de ser aqui alvo de estudos e alvo de curiosidades. Perceber isso às vezes e fazer de conta que não viu, porque também a gente às vezes se sente tão sozinha que acaba se deixando passar por essa situação. E aí não se deixa, não se entende em lugar nenhum. Sim. Também cansei disso aí, né? É hora da gente juntar as nossas forças. Quando a gente vê um movimento como esse, que é o que tu falou agora, né? Que a gente precisa desse entendimento para se juntar, e eu percebo que alguns movimentos nos desabonam, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa vai chegar lá na frente e vai perceber que faltou alguma coisa nessa trajetória dela. E eu posso garantir para ti que foi esses minutos de conversa com o nosso movimento. Sem O que dúvida, não sem se, dúvida. não se entendeu lá na frente. Por quê? Porque faltou esse abono aqui, porque ela vai. Gente, ninguém vira semente. Uma hora a gente vai ter que se encontrar daqui mais um tempo, Sim, né? sim. E fica sempre parecendo de que quando alguém dá um espaço para a gente falar, é como se ela estivesse abrindo ou abrindo mão do espaço que é dela por direito. Especialmente pessoas cis, né? Mal sabe ela que a possibilidade de a gente estar chegando naquele lugar, nós temos ainda muita força, que eu acho que se tem uma coisa que não falta para travestis e mulheres trans, É especialmente, verdade. tem um ditado que diz assim, gente, se nós fazemos o que fazemos com os nossos corpos, não tenham dúvida do que somos capazes de fazer para chegar onde queremos. Então, eu acho que isso é a máxima de movimento, né? Então, alguém falou aqui, ó, o movimento trans é contra-hegemônico dentro do próprio movimento contra-hegemônico. Então, eu fico muito pé da vida quando as pessoas falam o movimento LGBT é branco, vírgula. O movimento LGB, talvez, né? O GGG. Porque o movimento trans, se a gente for olhar a história e a historicidade, a transancestralidade do movimento trans Ele brasileiro, começa com o ele questionamento da começa raça. e é muito forte e presente de mulheres trans, negras e majoritariamente nordestinas. Porque se tem uma Exatamente. coisa que o movimento social representa, é a luta contra a injustiça. Então, se nós temos movimento social, se nós temos movimento de artistas lutando por melhores condições de trabalho, é porque existem diversas injustiças que precisam ser enfrentadas. Então, dar espaço, agregar pessoas trans ou outras pessoas que não estão ou que não fazem parte diretamente do nosso movimento, é agregar ainda mais potência para esses movimentos, né? Então, como, Valéria, que a gente pode fazer esse movimento de que as pessoas entendam que a nossa presença ela não deve ser um incômodo. Eu fico muito pé da vida quando eu chego em um lugar e as pessoas se sentem constrangidas, as pessoas não têm sequer
a coragem, vamos dizer assim, de me corrigir caso eu cometa erro, porque eu também cometo erro, e eu acho isso extremamente capacitista, né? Porque não me corrigir também, de certa forma, me coloca num lugar de que eu sou a frágil, de que eu não vou conseguir entender essa crítica, e aí é diferente uma crítica de uma transfobia, e como que a gente pode fazer esse movimento dentro dos movimentos que a gente ocupa, dentro das camadas que a gente carrega diariamente? Eu me preocupa muito isso, porque a gente sempre volta num ponto que, por mais que a gente tenha avançado no nosso discurso, na nossa luta, a gente sempre volta num ponto que é lá do início do movimento de pessoas trans, que é o medo de se aproximar, né? Sim. As pessoas têm muito medo de se aproximar da gente. Eu ainda não entendi o porquê, né? Parece que a gente é cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, assim. Essa falta de tato, de aproximação, causa dois problemas muito grandes. Primeiro, que a gente não consegue falar aquilo que a gente quer falar, tenta e não consegue, e depois que quem tem que ouvir não ouve, né? E essa falta de comunicação, esse telefone, parece aquele telefone que a gente faz quando é criança, que tem um fio, sabe? O barbante com as duas coisinhas, que a informação chega toda errada, faz com que essas informações cheguem todas erradas a quem deveria chegar, porque a gente acaba, e tu sabe disso, a gente acaba nas nossas palestras, a gente acaba nos nossos fóruns falando para nós mesmas. A pessoa que deveria, pouquíssimas, raras as pessoas que deveriam ouvir o que a gente está ali para falar e construir, não ouve. Então, essa construção da pergunta que tu me fez, para mim, parte do princípio da aproximação. Assim. Sim, total. Como que a gente vai fazer essa aproximação? Naturalizando. Eu não estou falando em normalizar. Estou falando em naturalizar. Normalizar, para mim, vem de norma. E, para mim, norma é uma coisa de regra que esse mundo aqui não nos abona em questão de regras. Sim. E nem de normas, nem um pouquinho. Nós já fugimos da regra há muito tempo, ainda bem, porque senão nem viva estaríamos. É preciso que as coisas sejam naturalizadas, né? E que seja natural uma mulher trans dirigindo. Agora tivemos no México aquela menina trans jornalista apresentando um telejornal. Que seja natural uma mulher trans na carreira política, que seja natural. Enfim, N coisas, assim. É preciso essa naturalização que só vai se dar quando esse diálogo ficar próximo, quando esse diálogo ficar alinhado, assim, né? De vivência, de aproximação, de querer saber real e puramente das nossas necessidades, porque a gente tem nós não somos super mulheres, embora as pessoas acham que travesti é assim, ela é super maravilhosa, ela se resolve sozinha. Gente, nem tudo é resolvido sozinha. Aliás, claro. 80% dos nossos problemas não são resolução de resolvida sozinha, não existe. Para isso tem as nossas organizações também, né? Mas tem muitas outras coisas. A solidão da mulher negra passa, e a solidão da mulher trans negra tem mais de uma camada aí também, né? E da mulher trans aí. É preciso, na minha opinião, uma aproximação muito maior do movimento não trans, que eu gosto de falar assim, pessoas trans, pessoas não trans. Eu divido as pessoas no mundo assim. Sim. Justo. Justo. Das pessoas não trans, com as pessoas trans, essa aproximação de... Me veio agora a imagem daquele piquenique que a gente faz aqui na Redenção, no Parque da Redenção aqui em Porto Alegre, que as pessoas sentam, botam seus paninhos no chão e ficam conversando. E ali ficam passando seu tempo e aprendendo coisas e ouvindo uma outra, aí toca uma música. É isso que falta, sabe? Sim. O movimento não trans já tem armas já está sempre armado para conversar com a gente. O movimento trans precisa se defender, porque se o fulano tá armado, já chega a falar comigo armado, eu preciso me defender. E aí o movimento não trans acha que essa defesa é um ataque, e aí ninguém se entende. Né? Então, acho que o ponto principal disso daí é uma escuta. A gente vai voltar porque eu estou falando desde o início. Sempre. Sim, é um dos pontos que não tem como. Uma conversa franca de necessidades e sem armas, assim. Né? Porque, aliás, sem armas a gente está sempre, senão a gente não apanharia tanto, né, Bruna? Sim. A gente não tá indo para essa discussão armada. A gente está indo ali querendo fazer parte de um todo, e mais que isso, a gente está dando a chance de fazerem parte do nosso todo. A gente se entende enquanto pessoa trans, a gente se entende enquanto uma mulher que sabe que vai ter que sair na rua e ouvir piada, que vai ter que ir no mercado e já sai pensando o que vai discutir com a pessoa, não é? A gente sabe aonde o nosso fala aperta. É preciso uma aproximação de quem não sabe. E isso só vai acontecer com a naturalização das coisas.
com a aproximação das pessoas. Sim, com a convivência, né? Eu Com a acho que convivência. é isso, assim. Muitas vezes as pessoas chamam, ai, Valéria, vem aqui falar, Bruna, vem aqui falar na minha universidade. Você foi, fez uma sala para 30, 40, 50, 500, 1000 pessoas e fica parecendo que tá ok, tipo, tá resolvido o problema da transfobia. E não tá, porque nós continuamos nesse lugar de exotificação, desse lugar que é distante de verdade do dia a dia. Então, assim, É, chamem pessoas para palestrar, mas também chamem pessoas para tomar um café. Né? Eu gosto desse processo de naturalização que você fala, porque é a convivência. Eu acho que sem a convivência com os pares, e aí com mulheres trans, com travestis, com outras mulheres, a gente não vai conseguir entender quais são os nossos pontos de confluência. Porque parece que a gente está disputando quem é que sofre mais. E não é. exatamente. Movimento político de construção de demanda e de pauta é sobre o que nós queremos para transformar essa estrutura que É está sobre podre, humanidade, né, Bruna? Não é que é sobre... racista. E principalmente, você tocou num ponto, Valéria, que eu considero que é crucial e é o que faz a gente sempre retroceder para o início da luta. A luta do movimento LGBT surge de uma organização para enfrentar a violência. A luta do movimento trans, talvez, eu vou arriscar dizer, que surge da urgência de nos organizarmos para enfrentar essa política que criou um arquétipo do que é ser uma travesti negra, que é violenta. Criou-se, eu escrevi isso no dossiê da ANTRA, naturalizou-se um projeto de vulnerabilização, mas também de criação de medo em relação a quem é essa travesti. Quem é a pessoa que nunca teve ou nunca sentiu medo de se aproximar de uma pessoa trans ou de uma travesti, especialmente as prostitutas que estão nesse lugar de subalternização, de vulnerabilização? Eu, quando era criança, tinha esse medo. Eu ia falar isso agora também. Eu ouvia dizer isso, assim. Eu não queria cortar, mas só para falar. O papo tá maravilhoso, eu tenho muita coisa escrita. A gente só tem 1 hora por vez. Se concorda de caindo, a gente volta, as pessoas que estão aí, eu sim, acho sim. que vão adorar, né? A gente não fez isso ainda, mas tá maravilhoso, eu não acho que a gente deveria encerrar. E a gente Então é atrasou, isso. gente. Imagina. Só que aí a gente tem que, né? O Instagram não permite ainda, mas a gente vai, a gente volta, sem problema. Então, Valéria, essa questão do medo, né? Tem a peça dos meninos, que é Quem Tem Medo de Travesti, e isso me chama muito a atenção, né? Porque certa vez, recente, eu fui passar, estava em outra cidade, fui fazer uma palestra e tal, e aí eu fui passar, a menina falou assim, Bruna, não vai por aí, porque aí é a Rua das Travestis, é perigoso. Tipo, ela falou pra mim. E eu fiquei muito chocada. Tipo assim, primeiro, eu acho que ela nem me reconheceu enquanto uma travesti. Porque é óbvio, né? Eu sou essa pessoa aqui da palestra que fala que sou politizada e etc. Então é óbvio que eu não sou igual a elas. Eu sou exatamente elas. Eu vim daquele mesmo lugar. Muitas não É passamos... interessante ver o lugar que a gente está colocada nessa sociedade também, enquanto uma mulher trans que Exato. tem voz, né? Porque Quer fica dizer, a parecendo que as gente pessoas... é alguém. A Exato, gente é elas não. alguém. E é Elas isso. não, é. E eu gosto sempre de voltar e fazer esse resgate, de dizer assim, que nós saímos daquele lugar. Mesmo quem nunca passou, é fruto daquele lugar. Porque foram as pessoas que estão ainda naquele lugar, que lutam, que defendem, que lutaram para que a gente pudesse estar na universidade hoje. Para que a gente pudesse ter pessoas despontando na carreira, artística ou não. Então eu tenho muita preocupação de quanto que a gente precisa discutir e quebrar o medo que as pessoas têm das pessoas trans. E aí, fale o que você pensa sobre isso, assim. Gente, eu sou essa pessoa que tinha medo também, sabe? Não é louco isso? É louco, não, é uma coisa muito... E é enraizado, assim, né? E é isso que eu falo, assim, quando eu me aproximei desse movimento e agora faço parte, eu percebi que não é nada disso. É aquela frase célebre, que eu vou fazer vou usar uma frase horrorosa aqui, mas é um amigo que é maravilhoso, que ele fala assim, quando eu era criança, eu tinha medo de bêbado. Hoje eu sei que a gente não faz mal pra ninguém. Sim. Porque essa falta de aproximação e de normalização das coisas que só vai acontecer a partir da aproximação real, né? E aí eu gosto de falar também sobre as demandas de pessoas trans. Eu fico pensando o seguinte, o que a gente quer? Nos perguntam, mas o que vocês querem? Eu sempre respondo da mesma maneira. Nós, do movimento de pessoas trans, eu tô falando por mim, eu quero ter problema, Bruna. Eu quero ter problema de todo mundo. Eu quero reclamar que o pão tá caro, que tá calor, que a conexão tá uma merda, que o meu turbante tá fora do lugar, que eu engordei, sabe? É isso que eu quero. Eu quero ter problema de todo mundo. Porque a gente tá cansada já de ter que ficar falando e repetindo as mesmas coisas, assim como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Porque as pessoas não nos ouvem, né?
Sim. Então, quando as pessoas perguntam, eu falo sempre nisso, é que eu quero ter problema de todo mundo e que isso seja uma coisa muito naturalizada. Quando a gente pensa no movimento de pessoas trans, em especial o movimento de pessoas trans pretas, que tem toda uma marginalização, né? Porque o corpo dito como masculino preto é sempre o marginal, né? E eu li uma coisa essa semana muito curiosa de uma menina trans que estava não, de um menino trans que tava. Que ia botar uma máscara para sair e ele ia fazer uma máscara caseira, porque ele ia comprar alguma coisa no super, ele botou a máscara, se olhou no espelho e pensou: melhor eu não sair assim, porque a polícia vai dar alguma coisa com a polícia. Olha que ponto a gente chegou que esse corpo preto ele tem que pensar para sair de casa, né? Sim, E as sim. pessoas ainda têm a capacidade de falar pra gente que a gente quer muito, né? Que a Sim, gente tá sim. querendo muita coisa. A gente tá querendo o princípio básico, né, que o artigo 5º que o presidente estava falando o artigo 5º que ele é o direito de ir e vir, né? Sim. Pra quem, né? Para quem, né? Para quê? Sim. Quando a gente pensa nessas necessidades e tudo isso que a gente está falando, eu sempre volto à nossa. Eu estou aqui também fazendo o cachorro que corre atrás do próprio rabo, da naturalização dessa aproximação. E aí a gente pensa numa aproximação de pessoas trans, e a gente pensa em pessoas que tentam essa aproximação. E aí aquela pessoa que fala, que quer o diálogo, diz: ih, mas tá indo muito com as travestis esse menino aí. Essa menina aí tá andando demais com essas travestis, não vai dar boa coisa. Quer dizer, Sim. quando a pessoa que deveria nos abonar e que a gente está tentando ali dizer para ela: não, vamos tentar se aproximar, vamos naturalizar essa coisa, vem com 700 pedras na mão, com 5 dedos apontados, e aí destrói com um sopro todo esse castelo de cartas, porque a nossa Sim. construção é quase um castelo de cartas, né? A Sim, gente sim. constrói um pouco, vem alguém, sopra e derruba. A gente vai lá e constrói de novo, vai lá e sopra e derruba. É isso. Penso sempre nessa aproximação, Bruna. Penso sempre Sim, desse lugar de escuta. Fala e escuta, sabe? A gente tá sim, falando e o povo tá chegando uma informação toda errada lá, porque não se aproximou. Que é o sim. telefone, aquele que eu te fiz o desenho, Sim, né? sem Se tu dúvida, não sem usar esse dúvida. telefone É o perto, ele telefone vai sem dar fio que vai se perdendo a mensagem. ele vai se perder. Ele precisa se aproximar. Pode usar esse meio do telefone? Pode, né? Como a gente pensa, pode usar outros meios aqui para se aproximar. Mas é preciso que Sim, tenha essa aproximação, porque senão essa sim. informação vai chegar truncada e tu não vai entender nada. Sem dúvida. A gente está com 3 minutos, então eu vou encerrar para a gente recomeçar, porque se cortar a gente não consegue Tá salvar. bom, E perfeito, aí a perfeito. BGLT está disponibilizando depois para quem não assistir poder assistir. Então a gente volta já, como diz a Hebe, já, já.